Fala, gente! Aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir os capítulos 5, 6 e 7 de Esther. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Esther, capítulo 5. Esther convida o rei e Amã para um banquete. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" "Até a metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther." Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer?" "Será dado, mesmo que seja metade do reino." Esther respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, é então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: "A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei." Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: "Mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Esther, capítulo 6. Amã é forçado a honrar Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: "Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso?" Os servos do rei que o serviam responderam: "Ele não recebeu nenhuma recompensa." O rei perguntou: "Quem está no pátio?" Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: "Amã está no pátio." Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou. E o rei lhe perguntou: "O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar?" Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: "Quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real.
que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. Ester denuncia Amã. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 5, 6 e 7 de Ester, que falam sobre coragem, reviravolta e a justiça de Deus se manifestando na hora certa. Ester capítulo 5. Ester se apresenta diante do rei, mesmo correndo o risco de morte, mas Deus lhe dá graça e o rei estende o cetro. Ela não pede de imediato a libertação do povo, mas com sabedoria convida o rei e Amã para um banquete. Aqui aprendemos que a coragem
unida à sabedoria, abre portas. Esther nos ensina que confiar em Deus é também agir com estratégia e paciência. Esther capítulo 6. Enquanto Ramá planeja enforcar Mardoqueu, o rei, naquela mesma noite, perde o sono e manda ler os registros reais. Descobre que Mardoqueu havia salvado sua vida e nunca foi honrado. Ramá, então, é obrigado a conduzir Mardoqueu pelas ruas, proclamando sua honra. Aqui aprendemos que Deus muda a história em um só instante. Quando tudo parecia perdido, o Senhor vira a situação ao favor do seu povo. E Esther capítulo 7. No segundo banquete, Esther revela ao rei o plano maligno de Ramá contra os judeus. O rei, indignado, manda que Ramá seja executado na própria forca que havia preparado para Mardoqueu. Aqui aprendemos que Deus é justo. O mal que é planejado contra o seu povo não prevalece e muitas vezes cai sobre a própria cabeça dos ímpios. Refletindo sobre esses textos, Esther 5 nos mostra que coragem e sabedoria andam juntas quando confiamos em Deus. Esther 6 nos lembra que Deus pode virar qualquer situação em uma noite. E Esther 7 nos ensina que o Senhor é justo e que os planos dos ímpios não prevalecerão contra o seu povo. Que hoje possamos confiar que Deus está no controle de cada detalhe. Que tenhamos a coragem de Esther, a fidelidade de Mardoqueu e a certeza de que a justiça do Senhor sempre prevalecerá. Nada foge do seu tempo e da sua vontade. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!